Olhando para outra situação, estes testes de stress, e na sexta-feira vamos ter a oportunidade de falar especificamente sobre os dados já conhecidos, oficiais, mas olhando para a notícia avançada hoje pelo Económico, que diz respeito apenas à banca portuguesa, os 4 bancos avaliados passaram nestes testes de stress. Pode ser a tal luz ao fundo do túnel que faltava para evitar um corte do rating do setor? Pelo menos a acompanhar o corte que ocorreu na República. Foi isso que as agências transmitiram ao mercado e, neste sentido, a verificar-se esta situação, de facto é positivo para a banca e veríamos uma situação onde a banca não teria um impacto ainda maior e que iria limitar ainda mais as poucas opções que têm para se financiarem no mercado. E quando digo financiarem, já não digo financiamento direto, mas digo indiretamente via RIPOs, com titularizações de ativos, etc., que é extremamente importante para a banca. Isto serão notícias importantes. Mesmo assim evitarão esse corte? Potencialmente sim. Porque precisamente as agências, ao terem vindo a dizer isto, a transmitir essa mensagem ao mercado... Sendo que a Moody's vem cá quinta-feira, também provavelmente esse tema estará já em cima da mesa. Exatamente, transmitiram essa mensagem, estão também um bocadinho escaldados com a reação pública em relação a este tema, por isso potencialmente, se isso verificar, não estou à espera que haja impacto no rating dos bancos. Por outro lado, o importante também ver é qual é que será a reação dos mercados ou dos ainda potenciais interessados em financiar de forma direta ou indireta os bancos portugueses. E aí o impacto dos stress tests para haver, temos que conhecer toda a dinâmica e todos os resultados europeus, porque se olharmos para os testes anteriores, em que muito poucos bancos falharam, o mercado pura e simplesmente ignorou e achou o exercício redundante, sem qualquer relevância. Vamos ver se não é esse o caso, porque obviamente que uma análise mais... não é necessário ser muito crítica, verifica que, dada a situação e a conjuntura atual, há muitos bancos que estarão numa situação mais difícil e se o resultado final for um passe com um flying colours para todos os bancos, o mercado vai por simplesmente ignorar. Ainda assim, em termos bolsistas, e se olharmos para esta semana, que ainda vai a meio do segundo dia, tem sido uma... É difícil encontrar um adjetivo, mas tem sido bastante negra para o setor da banca, que só ontem perdeu, em comparação com sexta-feira, mais de 14 milhões em termos de valor de mercado. Acaba por se refletir não apenas a questão da banca, mas naturalmente a questão destes receios em relação à Grécia ou ao alastramento à Itália e Espanha. É uma questão de volatilidade e os mercados, principalmente os mercados acionistas, são pela sua própria natureza voláteis. Os mercados muitas vezes não se entendem, vemos muitas vezes o efeito manada, o efeito pânico, reações imediatas, com reações negativas, porque se formos a ver, entre ontem e hoje e numa semana, não houve nada de fundamental que altere a visão sobre o futuro do banco A, B ou C. Agora, obviamente que isto são sentimentos que o mercado tem e no próprio dia as situações mudam, muitas vezes só pura e simplesmente por mensagens políticas ao conforto com maior ou menor desconforto. Acho que vamos continuar a ver esta volatilidade. Sempre temos aqui um banco, no caso o BCP, cujo valor dos títulos tem vindo a atingir valores, eu diria, jamais imagináveis, cerca de 31 cêntimos na sessão de ontem. Acaba por também descredibilizar um pouco a instituição. Ou é algo subjetivo? Não digo subjetivo, mas não colocaria a situação desse ponto de vista. Temos que, na minha opinião, o Millennium BCP está a ser um pouco vítima do seu sucesso passado. Tinha e tem um balanço forte, grande, e obviamente que perante este tipo de situação e de conjuntura económica será afetado em certas áreas e certos produtos mais do que outros bancos. E não podemos esquecer que também terá alguma influência o facto de terem uma exposição razoável
considerável, na Grécia. O facto de terem um banco na Grécia terá algum impacto direto. O jornal espanhol Invertia diz hoje, e acaba por ser algo caricato, porque faz lembrar a questão, o início desta crise portuguesa, ou o pré-pedido de ajuda, diz o jornal que a Espanha vai precisar de receber ajuda externa quando as obrigações espanholas, o spread das obrigações face às Bundes alemãs atingir os 400 pontos base, ou quando as obrigações do Tesouro chegarem aos 7%. Faz lembrar o discurso aqui há uns meses do ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Realmente parece que os 7% é o número mágico. Para nós não foi, para os espanhóis pode vir a ser. É possível estas economias conseguirem, nomeadamente Itália e Espanha, conseguirem fugir ainda ou sair de todo este furacão? Se a situação se mantiver como até à data, não me parece que seja possível escaparem. E ao não escaparem, estamos a falar de uma situação totalmente diferente. Positiva ou negativa para Portugal, em concreto, vai depender se nessa altura for encontrada uma solução ou não, porque se não houver uma solução diferente da que temos hoje, que sinceramente não é nenhuma, com a Espanha e com a Itália em apuros, estamos a falar de uma situação onde o próprio euro aí sim estará em considerável risco. Vemos as reuniões dos líderes europeus e que com alguma pompa se reúnem para passar mensagens políticas que estão a fazer algo, que existe um plano, que vão auxiliar em primeiro lugar a Grécia. Vimos já numa peça anterior exatamente os termos em que eles falaram, que seria reduções de taxas de juros, alargamento de prazos, etc. Isto é um pouco uma mão cheia de nada e não é isso que os mercados entendem. Houve inclusive uma carta aberta do primeiro-ministro grego, que o final da carta pode ser interpretado um pouco como este não é só um problema da Grécia, é um problema vosso também, que é um facto. E última análise, na minha opinião, penso que a solução definitiva seria passar por algo que já houve essa discussão várias vezes, algo do género de um sistema de eurobonds, um sistema central também de governação económica, porque caso contrário não veremos grandes alterações no mercado. Acima de tudo, uma posição mais dura por parte das autoridades europeias. Acabam por dizer, ainda hoje lia alguns no meio internacional, que a Europa diz, ou alguns líderes europeus vão dizendo, nomeadamente nestas últimas semanas, que as agências de rating têm um papel muito relevante, mas a verdade é que essa relevância é atribuída pelas próprias autoridades, pelo próprio Banco Central Europeu, que reconhece principalmente as 3 agências de rating norte-americana, por isso há aqui, ou deveria haver pelo menos aqui uma espécie de meia-culpa. Se nós olharmos para a Europa, isto cada um fala por si, não há uma linha não se passa uma mensagem em concreto para os mercados, tudo isso cria confusão e temos diversos exemplos. Isto, estamos a falar tanto de políticos de cada país, os alemães, a Holanda, os franceses, estamos a falar do BCE, que também muitas vezes tem comentários precisamente contra ou na direção oposta de ministros das Finanças. Isto é uma descoordenação total. Vemos um bocadinho uma situação que é cada um por si. Recordo-me perfeitamente que ainda antes de não estarmos tão afetados por esta crise, ou não termos pedido ainda a ajuda externa, e mesmo depois de utilizarmos muito a terminologia de nós não somos a Grécia, vimos agora a ministra espanhola dizer nós somos diferentes, e isto está a chegar a um ponto onde é que cada um por si, mas isto é um baralho de cartas, um efeito dominó, e vai chegar a todos. E estar a atacar, e também as próprias agências, vejo alguma hipocrisia, principalmente de responsáveis tanto do BCE como outros responsáveis de finanças,
Porquê? Porque as agências, em primeiro lugar, foram contratadas, e quando foram contratadas era porque na altura se tiravam benefícios. Agora que não serão os benefícios diretos, já se reclama do trabalho. Ali que há pouco tempo também que ser independente muitas vezes é ser incómodo, que é este caso em concreto. E vemos também, mesmo neste tema das agências, situações que não fazem sentido, como é o caso do BCE, onde se fala, mais uma vez, que as agências têm que ser reguladas, que são um problema, que como estão a trabalhar não beneficiam o mercado. Neste caso o mercado, estamos a falar do euro. E o estranho aqui é que há uma quarta agência de rating com dimensão relevante da BRS para se tornar uma opção, uma alternativa viável. E que vê algumas entraves à entrada neste mercado. Porque não é fácil. Estamos constantemente a ouvir que existe a necessidade, por parte de responsabilidades políticos europeus, de criar uma agência de rating europeia. No meu entender, isso é um puro e perfeito disparate. Quer dizer, podem criar uma agência, mas o consumidor final dos ratings, das opiniões das agências são os investidores. E o investidor está depois a basear parte da sua análise na opinião de uma agência de rating que foi constituída a pedido e por interesse de políticos. Não faz qualquer interesse. São questões que vamos... Não tem qualquer sentido. Que vamos certamente analisar na sexta-feira, num especial então, sobre os stress tests e naturalmente as agências de rating. João, muito obrigado. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star, aqui com uma análise exaustiva aos testes de stress, também ao papel dos mercados nos últimos meses.